Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Meu nome é César Sátiro dos Santos. Eu sou presidente do Centro Espírita Chico Xavier, aqui na cidade de Sherbrooke, na província do Quebec, no Canadá. Sou um brasileiro vivendo fora do país já há mais de 10 anos e estamos aqui hoje para iniciar mais uma edição dentro do canal Espiritismo e Vida, do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço então a presença de todos e que nós possamos ter um estudo produtivo, útil para as nossas reflexões e, sobretudo, para o nosso crescimento pessoal. Nós temos para esta noite o item 3 do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, que se chama O Cristo. E neste item, Allan Kardec analisa a figura do Cristo em relação a esta temática do não vim destruir a lei. E é muito interessante porque ele começa nos dizendo, e aqui lemos só a primeira frase do texto de Allan Kardec: Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina. Nós vamos ver que Jesus nasce num contexto, a figura do Cristo é para nós todos a figura, é o eixo, Jesus é o eixo da história, que nós o percebamos ou não, que nós tenhamos conhecimento de Jesus ou não, não importa. Você pode estar andando numa carroça, e não se dar conta que você só pode andar nela porque existe um eixo que conecta as rodas. E Jesus é esse eixo da história, que permite a história de continuar acontecendo. Ele é a base, ele é a estrutura, ele é o fundo de realidade sobre o qual as nossas vidas transcorrem. Ele é aquele que nos deu toda a possibilidade de estarmos aqui, de termos um lar, de termos um planeta. E nós espíritas temos uma dimensão, um conhecimento da dimensão do Cristo. Isto dito, nós devemos e nos propomos aqui a uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o significado de Jesus na história humana e sobre o significado de Jesus na consecução das leis divinas. Ele não veio destruir a lei, diz-nos Allan Kardec, ele veio cumpri-la e veio adaptá-la ao nosso grau de desenvolvimento. O que quer dizer Allan Kardec com isso? Nós vamos notar, por exemplo, que Jesus vai falar em muitos momentos por parábolas. Então, ele sabe que não pode falar, por exemplo, de comunicação dos espíritos, de perispírito, de mundos habitados. Ele vai dizer: há muitas moradas na casa de meu pai. Então, ele vai tratar o fenômeno obsessivo, ele vai indicar o que fazer, ele vai indicar a importância da oração, de cuidar do nosso mundo íntimo, mas ele vai fazer tudo isso usando as possibilidades que estavam ali, à sua disposição, tendo em conta o fato de viver num momento da história que é ainda muito atrasado, do ponto de vista tecnológico, científico, e nós não podemos esquecer que Jesus nasce no seio do povo judeu, não por azar. O povo judeu era um povo que era muito apegado à noção de lei. E os 10 mandamentos, infelizmente, foram ficando um pouco
à margem, né? E eles foram, ao longo dos séculos, dando valor aos aspectos exteriores da lei. É óbvio que nós vamos ver Jesus ressaltando isso em muitos momentos, né? O fariseu que ora na praça pública ou que na sinagoga, né, faz gestos de contrição para dizer aos outros: vejam, eu estou orando, né? Moisés manda orar e eu estou orando. Moisés teve que fazer face a um povo, né, quando saiu do Egito, a um povo extremamente primitivo. A escravidão torna o povo, né, barbariza um povo, porque você é tratado como um animal, ao ponto que, num certo ponto, você começa a agir como um animal. Então, lógico que eles foram capazes de guardar, né, numa certa medida, a sua cultura, as suas tradições, mas perderam muito. Viviam uma vida sem higiene, viviam uma vida sem muitas regras, e Moisés se vê em face de um povo que ele tinha que tirá-los do Egito, civilizá-los, prepará-los, né? E ele faz tudo isso interiormente consciente de que estava preparando um grande evento que viria no futuro. Então, é muito interessante que Jesus, logo depois, né, do seu desencarne, da tragédia da cruz, né, ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús, que iam muito atristados, né, muito... havia lá quase uma depressão, né, uma tristeza muito grande. Eles não compreendiam o que havia acontecido, como assim ele, né, que curou paralíticos, que fez ver aos cegos, que conduziu a todos nós até aqui, que nos mostrou tanto amor, como assim, né? Que ressuscitou Lázaro. Como pode ser isto, né? Como ele pode ter sido tirado de nós desta maneira? E Jesus aparece a eles, eles não o reconhecem, né? E Jesus, num certo ponto, diz: ó homens tardos de coração e de entendimento, acaso não sabeis que é ele, o Cristo? E aquele de que falavam as leis desde Moisés e dos profetas, é dele que se falava. E aí narra o texto que Jesus começa a falar para eles e a descrever tudo aquilo que estava na lei e nos profetas desde Moisés. Então, Moisés sabia que estava preparando um grande evento. Moisés sabia que ele estava dando o passo inicial de uma grande história que viria 1500 anos depois a se completar. E nestes 1500 anos nós teremos, né, Jeremias, Isaías, Ezequias, nós teremos todos os Oséias, né, todos os grandes profetas, e um que vai falar dele com uma beleza muito grande, né, é Isaías. E é ele que vai dizer, né, ele será, né, o cordeiro que tira os pecados do mundo, ele carregará, ele tomará sobre si os nossos pecados, os nossos erros, ele nos limpará das nossas nódoas, dos nossos erros, das nossas misérias. Ele será sacrificado por nós. E é como nós retomamos aí a palavra de Jesus aos 2 discípulos no caminho de Emaús, né? Porque aos poucos o próprio Senhor foi descortinando diante deles qual era o significado da sua presença no mundo. Como dizendo, eu sou aquele, né? Sou eu estou aqui, eu finalmente cumpri a lei. Aquilo tudo que estava marcado, previsto, né, se realizou. Então, não, Cristo não veio destruir a lei. Ele é a consecução, ele é o ápice do cumprimento da lei. Ele é aquele, né, cujo evento foi preparado durante séculos, mesmo milênios. Chico Xavier nos diz, por exemplo, que a aproximação do Cristo para poder nascer foi se fazendo aos poucos, né? Levou 4.000 anos para que ele pudesse se reduzir à possibilidade, né, de nascer num corpo físico. Isso é
extremamente, nós devemos pensar um pouco a respeito disso, né? O sacrifício que fez o Senhor para vir até nós, para mergulhar num planeta de densidade espiritual tão pesada, é um sacrifício que merece o nosso amor, o nosso reconhecimento, né? Como dizem os textos antigos, né? Nós estávamos, como diz São João, nós estávamos nas trevas, né? Uma luz brilhou nas trevas e as trevas não a reconheceram. Então, é que nós possamos reconhecer. E Jesus é, então, né, aquele que vem cumprir as leis de Deus, mas ele não vem cumprir as leis dos homens, porque Moisés, quando tira o povo egípcio, o povo judeu do Egito, ele tem que civilizar aquele povo. Então ele começa a criar leis, ele começa a dizer que eles precisam lavar as mãos antes de comer, que eles precisam lavar os pés quando chegam em casa, porque eles se sentavam, né, nos tapetes para comer. A mesa não é uma mesa como nós temos hoje no Ocidente, né? Embora hoje nesses países eles utilizem também as nossas, mas em muitos lugares ainda não, eles se sentam no chão, né, com pequenas banquetas. E Moisés começa a dizer a este povo: você precisa lavar as mãos, você precisa lavar os pés, você precisa lavar o rosto para tirar a poeira, né, da jornada, do exterior da casa, você precisa tirar os seus sapatos quando entra em casa, E ele começa a criar uma série de leis, como as mulheres deviam fazer no tempo das regras, o que os homens deviam fazer em tal dia, em tal dia. Ele começa a civilizar, ele começa a dar um código de vida àquele povo. Mas, sendo Moisés um grande profeta, e tendo recebido, né, mediunicamente, as leis divinas através da escrita direta, provavelmente, né, porque escrita numa pedra, feita, né, nos 10 mandamentos, expressa nos 10 mandamentos, ele utiliza o fato de ser esse grande profeta e ele aproveita para fazer passar as outras leis como se fossem leis também divinas. E não são. Né? Então, honrar o sábado, por exemplo, né, é uma lei humana. Jesus vai questionar isso, ele vai dizer, o homem foi feito para o sábado ou o sábado para o homem? O que é mais importante? O sábado ou o homem? Então Jesus começa, né, aos poucos, a questionar aquilo que não é divino na lei. E os fariseus, que cultivavam aquilo há séculos, né, já vinham há séculos e séculos cultivando e discutindo aquelas leis, e o pior, eles sofisticaram aquelas leis. Foram se criando graus de sofisticação. Por exemplo, haviam discussões no sábado, bom, você pode sair quantos quilômetros da tua casa? E aí tinham discussões, e mais discussões. Você pode ou não resgatar o seu burrico que se soltou e saiu andando? Você pode trabalhar, colher espigas, fazer agricultura? Não pode. E se uma pessoa estiver doente, você pode chamar o médico ou não pode? Você tem que honrar o sábado. E Jesus, em vários momentos, é muito interessante, porque em vários momentos ele vai questionar isto. Estas leis que Moisés foi colocando, e vocês vejam, nós temos na Bíblia, né? Os 5 primeiros livros são atribuídos a Moisés. Nós sabemos que Moisés não os escreveu, né? Talvez ele tenha deixado instruções, orientações, e os especialistas indicam que, por exemplo, esses livros podem ter até 5 autores, por exemplo, que nós vemos tipos de discurso, de períodos diferentes, o livro da Gênese, por exemplo. Isto nos leva, né, à necessidade de refletir, por exemplo, que muitos destes livros, né, muitas destas leis que estão nestes 5 primeiros livros da Bíblia, né, no Deuteronômio, no Números e assim por diante, estas leis foram, na verdade, o reflexo de uma condição, de um tempo, de uma época. Era simplesmente o reflexo
de um trabalho de civilização, né, de civilidade que estava sendo feito por Moisés, e não necessariamente o reflexo da lei divina. Então, Moisés vai, por exemplo, colocar, né, leis que são simplesmente leis civis, que tinham como objetivo educar o povo, educar as relações sociais, né, estabelecer critérios de desempate numa negociação, num conflito. E ele vai, aos poucos, né, dizem os historiadores, diz o texto bíblico, que ele ficou 40 anos no deserto. Será que Moisés não sabia onde era a Terra Santa, né? É lógico que ele sabia. E o que ele estava fazendo era simplesmente aproveitar o tempo para que ele pudesse, né, civilizar aquele povo. Dando tempo para que aqueles que haviam saído do Egito, né, fossem aos poucos morrendo, e a nova geração que estava surgindo fosse sendo educada já nos novos princípios. Então, quando Josué, né, o general, o número 2, né, na hierarquia, logo depois de Moisés, chega, né, na região que hoje é a Palestina, a Terra Santa, e começa, né, as invasões, e ao menos é o que a história nos diz, embora haja aí bastante, hoje a arqueologia, né, a história bíblica está reescrevendo uma parte dessa história, né? Eles começam as invasões e começam a tomar conta das cidades e vão invadir, né, cidades como Jericó, que é provavelmente uma das mais antigas da humanidade, né? Acredita-se que tenha 12 mil anos. Então, eles chegam nessa região já com uma nova mentalidade, mas uma mentalidade muito conectada à lei e muito conectada à expressão exterior da lei. Então, pagar, né, os dízimos ou sacrifícios ao templo, se você tem tal coisa, conseguiu tal coisa, precisa sacrificar um passarinho no templo, um bode, um carneirinho, uma ovelha. Então, os sacerdotes foram sofisticando os aspectos da lei, que eram aspectos exteriores. E isto foi criando uma vivência da lei que era simplesmente, e foi ficando cada vez mais, uma vivência exterior, uma exibição para os outros. Então, quando Jesus chega na casa de Simeão, né? E Jesus fazia isso de propósito o tempo todo, né? Ele questionava o tempo todo, e o objetivo dele não era ser revolucionário, né, ser anarquista. O objetivo dele era dar o exemplo, era mostrar, preste atenção, vocês estão olhando para o lado errado, vocês estão olhando para aquilo que não tem importância. Então, quando ele chega na casa de Simeão, aquele homem rico, né, que o recebe, o fariseu rico que o recebe, as pessoas notam que ele não lava a mão. As pessoas notam, por exemplo, na casa de Simeão, na verdade, é Simeão que não faz, né, a lavagem das mãos e dos pés de Jesus, me perdoe. Mas ele visita um outro fariseu e na verdade ele está, né, na residência, e alguns amigos, né, dos donos da casa chegam para os discípulos e questionam, né, o teu mestre, teus discípulos, ou às vezes questionam diretamente Jesus, né, a ele ou aos discípulos: vocês não lavam as mãos? Né? Que é isso, né? Como assim? E então Jesus em vários momentos faz isto de propósito, porque ele quer que eles percebam que isto não tem importância, não é lavar as mãos ou não lavar as mãos que faz um homem nobre, bom e de qualidade, né? Isto é óbvio, é uma prática importante, e Moisés havia colocado isso como uma prática de higiene, mas colocou um selo de lei divina.
para que todo mundo cumprisse. Então, comer carne de porco, por exemplo, Moisés era um homem inteligente, vinha do Egito, era um alto sacerdote do Egito, Moisés. Era um homem que foi formado, né, pelas escolas da época. As escolas mais sofisticadas que existiam no mundo eram as escolas egípcias, né, que com vários graus de desenvolvimento, né. Moisés estava provavelmente no mais alto deles, era um grande sacerdote, um grande iniciado. E ele sabia, por exemplo, que muitas doenças estavam associadas ao consumo de carne de má qualidade, não lavada, não tratada, e eles sabiam que o porco, por exemplo, principalmente na época, né, imagine, se até hoje nós temos doenças que são causadas pelo consumo da carne de porco não corretamente processada, imagine na época. Então ele coloca lá uma interdição, não se come carne de porco, não se come isso, não se faz aquilo. E isso tudo foi virando lei divina. Então Jesus, ele toma uma série de atitudes, né? Por exemplo, ele cura no dia de sábado, para dizer àqueles homens, vocês estão... E é impressionante, porque a cura que ele faz do paralítico num sábado, imaginem a cena, você está diante de um homem que tem o poder de curar um paralítico. E o que é que diz o infeliz do sacerdote? Como assim? O senhor cura no sábado? Isso dá uma ideia da distância que essas pessoas estavam da verdadeira compreensão da lei. Você está diante de um fenômeno absolutamente único. Quantos paralíticos você vê por dia levantarem pela ação de um homem? E aqueles sacerdotes viram para Jesus e para os discípulos e questionam o quê? Que ele fazia isso num sábado. Então, isso dá uma noção de quanto estas pessoas estavam afastadas da verdadeira noção de lei divina. Jesus, então, é impactante. Em todos os momentos, ele chama a atenção dos discípulos, porque ele não está visando só questionar aqueles sacerdotes. Ele sabia que muitos tinham o coração endurecido e não iam mudar. Ele fazia também a educação dos discípulos. Ele fazia a educação para o futuro dos discípulos. Lá na frente, quando eu não estiver mais com vocês, não prestem atenção naquilo que não tem importância. Não olhem se é sábado ou domingo. Se você tiver que curar, cure. Se tiver que ajudar o seu irmão, ajude. Se você vê uma pessoa caída na estrada e é sábado, você não vai ajudá-la? É isto que Jesus está dizendo. Então ele está dizendo indiretamente, cumpra a lei do amor, cumpra a lei da fraternidade. É esta lei que Jesus veio nos ensinar, veio dar o exemplo e veio nos convidar a cumprir. Então há vários momentos da sua passagem em que ele questiona a lei de Moisés, que não era nada mais, nada menos do que uma lei humana. Então diz o texto, quanto às leis de Moisés propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão toda a lei, todos os profetas. Então, quando os discípulos, porque havia todo esse questionamento em volta de Jesus, e a lei, Senhor, e Moisés, quando eles trazem, por exemplo, a mulher, pega em adultério diante de Jesus, eles vão dizer o quê? Senhor, a lei diz que... Então, nós devemos apedrejar. E Jesus vai convidá-los ao exercício da lei do amor.
né? Aquele que não tiver pecados entre vocês, vá em frente, atire a primeira pedra. Então, em vários momentos, há esse questionamento, havia esse burburinho de fundo na passagem de Jesus pela Judéia, né, daquele tempo. Esse confronto constante com a lei, com as prescrições mosaicas, que mandavam isto, mandavam aquilo. E quando ele, nesse burburinho, nessa discussão, perguntam a Jesus, Senhor, então, né, qual é a lei, né? Qual é a lei divina? E ele vai dizer, né, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei. Aí estão os profetas. Você não precisa de mais nada além disso. Então, se você ora, né, voltado para a parede ou se dando chicotada, isso não tem a menor importância. Se você ora de joelho, se você faz agricultura no sábado ou vai viajar no sábado, isso não tem a menor importância. Moisés, por exemplo, criou, né, a restrição do sábado porque nós tínhamos um povo que, bom, não reservava nenhum dia da semana para o cultivo do repouso, da prece, da ida ao templo. E Moisés sabia que devia haver pelo menos um dia na semana em que você parasse. Era um homem extremamente instruído, inteligente. E o objetivo dele foi não só a libertação do povo, né, judeu, tirando-o do Egito, mas civilizar esse povo, prepará-lo para os eventos que viriam mais à frente. Então é muito bonito porque Jesus, em vários momentos, vai questionar, vai mudar profundamente a lei. E, obviamente, isso não agradava aos sacerdotes. Não agradava aos sacerdotes porque eles viviam disto. Eles viviam de discutir a lei, fazer aplicar a lei, vigiar os que aplicam a lei. Então você tem, por exemplo, hoje no Irã, a guarda moral da revolução, né? Então você é uma mulher, você está no metrô e o seu véu está um pouco caído, né? Você pode receber uma multa ou uma advertência, porque tem pessoas que andam no meio da multidão e são guardas encarregados de vigiar se as pessoas estão seguindo as prescrições. Então vejam a que ponto nós chegamos. À época de Jesus, os guardas, né, da moral eram os fariseus. Eram aqueles que andavam entre as pessoas, no meio do povo, e exigiam o cumprimento das leis mosaicas. E Jesus vai jogar isto para o alto, né? Ele vai agir de um jeito que vai deixar esse pessoal maluco. Então, os discípulos do Cristo, eles estão caminhando, né, viajando de uma cidade para outra e estão com fome. Jesus fala, peguem, né, colham milho. E havia mesmo, né, na tradição judaica, você deixava, né, uma parte da colheita para que os necessitados pudessem recorrer a ela, né? Fazia parte das tradições. Vejam que havia boas coisas, né? Moisés pensou também nisso. E os discípulos vão colher mais, como sempre, né, seguidos por multidões, e sempre no meio dessas multidões haviam fariseus, que o seguiam sempre, muito raramente, não era para isso. O objetivo era sempre vigiá-lo, sempre pegá-lo em falta, sempre analisar cada palavra, né? Eram espiões, na verdade, que trabalhavam para o templo de Jerusalém. E às vezes eles cansavam Jesus, porque era uma vigilância o tempo todo muito intensa. Cada palavra, cada gesto, eles estavam tentando o Cristo o tempo todo, né? Para que ele fosse pego em falta. Mas algumas coisas ele não hesitava, né? Ele fazia simplesmente aquilo que tinha que fazer. Então ele manda os discípulos colherem espigas num dia de sábado. E é aí que ele vai dizer, né? O que é mais importante? A fome do homem que precisa comer, né? Ou respeitar o sábado?
Então aí nós teremos, por exemplo, né, como se ele dissesse, o que é mais importante, a dor do teu irmão ou respeitar uma prescrição que não tem a menor noção? O sofrimento daquele que precisa de ajuda, ou uma regra que, qual a importância se for o sábado, se for a segunda-feira, né? Desde que nós nos convenhamos e isso é uma convenção. Então é muito interessante porque Jesus é este homem extraordinário, é esta alma de um sol que aceitou reduzir o seu brilho, a sua grandeza, para poder viver e caminhar conosco. E ele vem nos convidar a olhar para os aspectos profundos da lei. Ele vem nos convidar para olharmos para os aspectos essenciais da lei, que são os aspectos divinos. Então, aquele povo, né, havia um aspecto, nós não podemos esquecer, que havia um aspecto positivo na postura do povo judeu. Eles se conservaram fiéis às tradições, eles se conservaram fiéis ao Deus único. E mesmo entre o povo judeu, quando Jesus nasce, por exemplo, há a escola de Shammai, a escola de Hilel, que são grandes professores, grandes filósofos, né, que existiram pouco tempo antes do nascimento de Jesus. E você vai ver ali já uma reflexão profunda de amor, de fraternidade, né? Como se eles fossem se preparando aos poucos para receber o Cristo. Os textos bíblicos, os 10 mandamentos são extraordinários. Se você pensar que foram recebidos numa época extremamente primitiva, que o homem ainda, né, era uma criatura profundamente ignorante, não que não sejamos ainda hoje, não que não haja muita ignorância, mas imaginemos ao tempo de Moisés, né? São alguns milênios aí para trás, então nós temos uma humanidade muito ignorante e você recebe um texto, um testamento que é realmente de uma grandeza moral e espiritual, que refletem a origem de onde ele veio, né? Então, amarás a Deus, honrarás a Deus, amarás a Deus, Então, Jesus vai resumir tudo aquilo ali, né? E dizendo, por exemplo, quando o jovem rico vem visitá-lo, né? Senhor, o que é preciso para que eu ganhe o reino de Deus? Bom, cumpra a lei, cumpra o que você leu na lei. E naquele momento, ele vai ouvir de Jesus, né? O que é que você lê na lei e nos profetas? E ele começa a falar, né? Tu deves honrar a Deus, você deve cuidar do teu pai e da tua mãe, você deve não roubar, você deve isto, você deve aquilo. E Jesus diz, bom, faça isso, né? E aí ele vai dizer a Jesus, mas eu tenho cumprido isto, né? O que é que me falta ainda? E é claro que nós estamos diante de alguém que vivia a lei, fazia isto de boa intenção, mas este moço é um pouco o paradigma do que nós estamos discutindo aqui hoje. Ele é alguém que que aprendeu a cumprir as leis, mas provavelmente ele fazia isso valorizando mais os aspectos externos do cumprimento da lei. Eu cumpro a lei. Eu devo dar 3 passarinhos para o templo, eu cumpro a lei. Então, ele fazia aquilo que a lei determinava. Ele honrava seu pai e sua mãe. Mas ele fazia isto por amor? Ou ele era alguém interessado em obter o reino cumprindo normas?
né? Como o sujeito que vai à igreja e se confessa para o padre e acha que sai dali limpo, né? Um direito de zerar a conta e seguir fazendo o que quer. Então Jesus vai dizer para ele, né? Ele insiste, é ele que insiste, Jesus não foi atrás dele, né? E como diz o ditado, se você não quer ouvir a resposta, não pergunte. Ele insiste, Jesus vira para ele e diz, bom, como se Jesus dissesse, né, eu vejo que você está infeliz, eu vejo que você sabe que falta alguma coisa. E Jesus, sendo o arguto psicólogo que ele era, né, a alma lúcida, capaz de ver em nós, de ler em nós tudo aquilo que nós somos, identificou nele aquele que era o maior problema, aquilo que impedia realmente ele de ser feliz. E diz, né, o que te falta, meu amigo, é ser meu discípulo, é seguir comigo pelo caminho, é se libertar de tudo e vir comigo na busca do reino de Deus. Vai, vende tudo, dá aos pobres e siga-me. Você me perguntou, eu estou te dizendo. E aí diz o texto que ele fica triste, né? Fica triste porque era um homem muito rico, tinha muitas posses, prezava muito a sua posição na sociedade, a opinião dos outros. E como muitos de nós, né, nós passamos a vida fazendo esforço para agradar os outros, para agradar a família. Não quero dizer que devemos desagradá-los, mas Jesus está dizendo, você está vivendo para os outros, para o exterior, para as leis humanas, você não está vivendo para as leis divinas. Então, é muito interessante porque todo o processo, todo o trabalho, todas as ações do Cristo serão sempre para dizer, acordem, olhem para a lei divina, cumpram a lei divina, olhem para o amor, né? Prezem a lei do amor. Então, a história do samaritano, né, é um chamado ao amor, a confrontação que Jesus fazia o tempo todo das leis exteriores de Moisés, né, a situação da mulher adúltera é o quê? É um chamado para o amor. Jesus não está validando o adultério, né? Jesus está dizendo, se vocês amassem, essa situação não aconteceria. Se vocês amassem, isso não seria necessário. Se vocês tivessem piedade uns dos outros, vocês não me trariam essa mulher para ser apedrejada. Vocês a teriam corrigido com amor, né, ouvido suas razões. Então Jesus não está nunca validando os nossos erros, ele está nos corrigindo com amor e nos chamando ao amor uns pelos outros. Então toda a passagem do Cristo é um convite para que a lei do amor seja exercida, para que as leis divinas sejam exercidas. E ele vai fazer isto dentro da dimensão histórica na qual ele vive. Jesus ultrapassava e muito a dimensão histórica do seu tempo, porque Jesus não tem dimensão, né? Ele pertence a todas as épocas da humanidade. Mas naquele momento ele vive com um povo, ele vive num contexto, ele vive com uma cultura. E ele vai agir em função disto. Então, muitas das verdades que ele vai nos transmitir vieram de maneira cifrada, né? Escondida, guardada em códigos, em frases que têm ar misterioso, em parábolas que às vezes são difíceis de interpretar. Nós, espíritas, temos o privilégio de ter as chaves de interpretação destas parábolas. Nós temos as chaves, né? Uma das chaves é a reencarnação, a imortalidade, a comunicação dos espíritos. Estas chaves nos permitem interpretar, entender e extrair dali aquilo que é divino e não simplesmente aquilo que é próprio a um tempo. E neste aspecto, meus irmãos, é muito importante que nós façamos uma reflexão, né, sobre a importância da doutrina espírita para nos trazer de volta o Cristo. Quando Allan Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo primordial dele é exatamente esse.
que nós tiremos tudo aquilo que é secundário. Tudo aquilo que foi colocado nestes 2000 anos pela humanidade, né, pelo cérebro limitado de um ser humano. Então, nestes 2000 anos, nós fizemos com Jesus o mesmo que foi feito, né, pelos fariseus, no que concerne à lei mosaica de base, que são os 10 mandamentos, que é, na verdade, o aspecto divino da lei mosaica. Todo o resto, ou era discussão disto, ou era aplicação disto, ou era alteração disto. Então, o que vai acontecer com o cristianismo nestes 2000 anos? Nós vamos começar a discutir coisas que não têm a menor importância. Então, a igreja, por exemplo, embarcou numa disputa terrível, né, entre franciscanos, dominicanos, sobre se Jesus era pobre ou não, se Jesus tinha a propriedade de alguma coisa ou não. Nós passamos décadas discutindo esse tipo de coisa. E não olhamos para o amor, não olhamos para a lei essencial, não olhamos para o exemplo, para o imenso amor do Cristo pelas criaturas. Não nos concentramos na profundidade da sua sabedoria, mas ficamos na superfície das discussões inúteis. Associamos à figura do Cristo elementos que não pertenciam à figura do Cristo. Então, a Trindade, né? Passamos séculos discutindo se a Trindade era una, se ela era trina, se os 3 elementos da Trindade são equivalentes ou se havia algum que tinha um destaque maior. E passamos décadas e décadas e décadas discutindo isso. Cismas foram criados na igreja, né? Guerras foram produzidas por isto, e o amor do Cristo foi esquecido. Então, a doutrina espírita faz exatamente este trabalho, é nos dizer, assim como Cristo veio para cumprir a lei de Deus e nos ensinar a cumpri-la, nós espíritas devemos nos concentrar neste aspecto da presença do Cristo. Nós devemos olhar para a sua moral, para o seu exemplo, para o seu amor. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo será, na verdade, um resgate, ele representa um resgate deste elemento essencial, que é a lei divina ensinada pelo Cristo, o exemplo do amor de Deus dado pelo Cristo, e não mais os elementos secundários, externos. Então, esse chamado que nos é feito para nos concentrarmos no que é essencial. Jesus fez isto o tempo todo diante dos fariseus, diante dos saduceus, diante dos escribas da lei, tentando mostrar-lhes que não são esses elementos externos que interessam. Paulo de Tarso, por exemplo, vai ser questionado pelas igrejas da época e ele tenta organizar, né, aquela situação toda. Então as pessoas dizem, como é que a gente faz, né? Senta todo mundo junto, homem e mulher, e Paulo sabia, né, que muitas daquelas pessoas vinham de culturas pagãs e que havia, né, todo um lado libidinoso nessas culturas que não era regulamentado. E Paulo começa a ser estrito, né? Ele começa a dizer, bom, sentem os homens de um lado, as mulheres do outro, as mulheres se cubram, né, com um véu. E por que ele fazia isso? Simplesmente para que as pessoas prestem atenção naquilo que está diante deles e não em quem está do lado deles. Então, para que um homem não perdesse tempo olhando para uma mulher, ele toma essas providências. Não precisava. Isso tudo é secundário. E aí o que acontece? Nós vemos igrejas evangélicas até hoje aplicando as normas de Paulo de Tarso. Onde é que está o Cristo? Onde é que está o amor do Cristo? É isto que nós esquecemos, é isto que a doutrina espírita veio resgatar. Não tem a menor importância quem senta de um lado, quem senta do outro,
se você está com véu ou sem véu. Óbvio que nós devemos ser todos respeitosos na casa espírita, no templo religioso, nos portarmos e nos vestirmos corretamente, apropriadamente, mas isso é básico, não é isso que interessa. É o amor que interessa, é o respeito ao próximo, é o cultivo da lei divina, é o crescimento interior de cada um de nós, é nos libertarmos de tudo aquilo que tem sido um peso para a nossa alma e nos entregarmos ao amor do Cristo, que é a nossa libertação. Então, quando Allan Kardec escreve este livro, inspirado pelo alto, trazido pelo alto, né, que abre para o homem do século XIX, XX, XXI e futuros as portas de uma nova moral, a moral verdadeira do Cristo, ele está abrindo, né, para o homem da época moderna, contemporânea, a possibilidade de viver uma nova era, né, na qual nós nos concentraremos naquilo que é importante, naquilo que é essencial. Então, não, Jesus não veio destruir a lei divina, ele veio cumpri-la, né? Mas ele veio corrigir os nossos excessos e a nossa valorização inadequada, inapropriada de aspectos da lei que são puramente humanos. Então, Allan Kardec percebeu isto de uma maneira muito clara. E ele vai mostrar isto com o Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo: eu estou tirando aqui todos os aspectos exteriores, todas as discussões teológicas, todo o debate que envenenou a Igreja nesses 2000 anos, e estou entregando à humanidade aquele Cristo que era o importante, aquele Cristo que é realmente o nosso libertador, aquele que nos ensina o amor, aquele que nos ensina a moral, aquele que nos ensina a lei divina. Porque nós fizemos com Jesus o mesmo que os fariseus fizeram com os 10 mandamentos. Nós fizemos a mesma coisa, meus irmãos. Foram séculos regulamentando aspectos exteriores, ao ponto que ir à igreja virou um evento social. Ir à igreja virou um evento social. Você deveria estar vestido, você deveria levar a família, você, se não fosse, as pessoas ficavam se perguntando por quê. Se você não fosse se confessar, elas já iam começar a perguntar por quê. Se você não fizesse as novenas, se você isso, se você aquilo, e nós começamos a viver, né, ao ponto que eu ouvi pessoas da minha família, né, mais velhas, dizer: já fui à igreja ontem, já cumpri meu dever. Que dever? Então, nós estamos ainda com esta mentalidade e fomos, nestes 2000 anos, criando aspectos externos, maneiras externas de não fazermos aquilo que devemos fazer internamente. Entrar na igreja nos primeiros séculos, ser admitido na comunidade, né, de adeptos, era um processo que levava semanas, até que você chegasse ao batismo. Havia jejuns a serem feitos, havia um catecismo a ser feito, havia as confissões a serem feitas, havia um processo de reflexão, e aí, à medida que aquilo foi ficando complicado, porque o barão queria entrar na igreja, mas não queria fazer jejum, o fulano queria... Eles foram adaptando, e foram adaptando, e foram adaptando, e adaptaram a religião às pessoas, ao invés de insistir que as pessoas se adaptassem à religião. Então, o nosso erro tem sido o mesmo. Nós queremos dobrar a lei divina. E fazemos isso criando convenções humanas que não dobram a lei divina. Só nos iludem. E cada passagem do Cristo, cada momento do Cristo foi um alerta para isto. Olhem para o essencial. Olhem para o amor. Cultivem o amor de Deus na vida de vocês. Mostrem isto no amor ao próximo e no respeito a si mesmos. Façam isso e tudo estará certo, tudo estará tranquilo. Então é muito bonito, meus irmãos,
porque Jesus é realmente este libertador de almas. É esta figura única, este mestre único, este libertador que nos tirou das trevas. Jesus fez com as nossas almas aquilo que ele fez com Lázaro. Vinde para fora, grita ele, né? Lá em pleno sol, diante daquele túmulo, chamando Lázaro para fora. Saia deste mundo pequeno, saia das tuas misérias, saia da morte moral e venha para a vida. Então, o exemplo, a vida, tudo o que Jesus fez foi um constante chamado ao amor. Tudo que ele fez foi a prática daquilo que ele resumiu, ele mesmo resumiu, como sendo a lei. O amor a Deus e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, meus irmãos, que nós espíritas tomemos cuidado. Isto é muito sério. Que nós não comecemos a fazer com a doutrina espírita aquilo que foi feito pelos fariseus com relação aos 10 mandamentos e pelos cristãos com a lei do Cristo. E vocês vão dizer, não, nós não corremos este risco. Corremos. Por exemplo, você para ser médium precisa passar pela escola de formação de médium 5 anos. Onde é que está escrito isso? Quem decidiu isso? De onde veio isso? Está na codificação? Alguém pode me mostrar? Nunca vi. O que está escrito lá é que o médium deve estudar permanentemente. Isso eu posso encontrar lá. Se você pega o livro dos médiuns, Allan Kardec vai dizer: a doutrina espírita é uma ciência profunda. São necessários muitos anos de prática, de estudo e de reflexão. Isso está escrito lá. Mas não está escrito 2 anos, 3 anos, 4 anos. Às vezes o sujeito é médium. Já está com a mediunidade explodindo. Não tem ninguém na casa espírita com bom senso para dizer, meu irmão, você comece nos estudos. Nós vamos conversar, nós vamos te conhecer melhor e em algumas semanas a gente vai estar te encaminhando. E eu me ocupo de ver se tudo vai se passar bem com você, nós estaremos te acompanhando. Nós temos que nos adaptar à dor do nosso irmão. Não estou dizendo que devemos deixar entrar na reunião mediúnica qualquer um a qualquer hora, não é isto? Mas impor 5 anos de estudo, 3 anos de estudo, 10 anos de estudo, isso não tem o menor sentido. Isso é completamente ilógico. Impor estudo, isto sim, está nas obras básicas. Então, cuidado, porque nós estamos aos poucos criando regulamentações, criando normas. E estas normas não têm nada a ver com a essência, com a lógica, com o bom senso da doutrina espírita. Então, não façamos os mesmos erros. Não cometamos as mesmas barbaridades, porque senão daqui a pouco nosso espiritismo, que Chico Xavier, por exemplo, tentou preservar na sua simplicidade cristã, vai se transformar numa burocracia, controlada por burocratas que estão nos levando para muito longe da essência da doutrina, que é resgatar o Cristo, que é resgatar as leis essenciais do amor e da vida espiritual. Então, meus irmãos, que estas reflexões possam nos servir a todos nós. E que os benfeitores espirituais, que nosso Mestre querido possa nos abençoar. Então, paramos por aqui os nossos comentários e reflexões. Agradecemos a presença de todos vocês. Convidamos a todos para que no domingo que vem, dia 29, estejam conosco. Será o nosso companheiro Marildo Brito, que estará fazendo a análise e o estudo do item 4. E nós agradecemos a Jesus as bênçãos desta noite. Agradecemos ao nosso querido Davi Ascenso,
né, pela condução do nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. E agradecemos a todos vocês que estiveram conosco. Divulguem, né, partilhem, enviem para os amigos o convite, as emissões que estão sendo feitas, para que nós todos possamos compartilhar o conhecimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine em todos os momentos da nossa caminhada. Fiquem com Deus.